Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre por que muitas pessoas que fazem coisas erradas acham que fazem tudo certo. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo. E quem quiser deixar algum comentário nos comentários é opcional, tá? Agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade. Eu vou ver, leio e respondo os seus comentários, tá bom? E peço que quem não se inscreveu no canal de Deus aqui ainda, que ainda se inscreva neste canal, que é o canal do Senhor, tá bom? Desde já, todo agradecimento. Agora vamos para uma oração todos juntos para começar. Querido Deus amado, que o Espírito Santo me tome neste momento, me use como seu instrumento, que ele me inspire, que todas as palavras que ele disser venham do Espírito Santo do Senhor, que eu seja apenas um instrumento. Que ele ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática toda a verdade que será ensinada. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, é muito comum pessoas que erram, mas não têm noção nenhuma de que errou. Realmente acham que estão certas, né? Por que será? A resposta, queridos irmãos, é muito simples. Porque essas pessoas não conhecem o que é certo e o que é errado perante os olhos do Senhor. Por quê? Porque essas pessoas, elas não têm espelho para olhar, para saber que o rosto está sujo, como eu já dei exemplo várias vezes, né? A gente vai no espelho, olha que o rosto está sujo, que o rosto está sujo, vai lá na pia e lava com água e sabão, seca com a toalha para limpar a sujeira do rosto. Só que essas pessoas não têm o espelho para enxergar que está sujo. Então elas não enxergam que está sujo, elas acham que está certo, né? E esse tipo de pessoa, você fala e a pessoa não vai ouvir. Por quê? Porque ela não tem um espelho. E quem que eu disse que é esse espelho quando se trata da vontade do Senhor? É as leis de Deus. É as orientações das leis de Deus. Essa pessoa não conhece, não reconhece as leis de Deus como sendo seu espelho. Então, por ela rejeitar muitas vezes as leis, os mandamentos, ela simplesmente desconhece que ela está errando. Por não estudar as escrituras sagradas, elas não reconhecem que estão fazendo coisas erradas, né? Então essas pessoas que agem sem perdoar, essas pessoas que agem sem se arrepender do que faz, essas pessoas que agem pensando mal do outro, né? As pessoas que ficam querendo fazer mal ao outro porque o outro fez mal para ela, as pessoas que olham para um assassino e falam que ele é um monstro, essas pessoas elas desconhecem os princípios. O único princípio que ela conhece é o princípio é, que não pode matar, né? Só que mesmo assim elas pensam em matar aquele cara que matou alguém. Então até esse princípio elas põem em xeque, né? Essas pessoas também, elas podem estar sofrendo de uma síndrome chamada efeito Dunning-Kruger. Acho que é assim que fala, é o nome em inglês, né? O nome estrangeiro. Esse efeito são pessoas que ele pode ter os dois lados. A pessoa que tem um autoconhecimento da Bíblia, por exemplo, ou de qualquer coisa na vida. Um autoconhecimento de qualquer coisa na vida. Né? Como aqui o foco é a Bíblia, nós vamos usar a Bíblia. Tem um autoconhecimento e fala, eu não sei nada. Né? Não, eu não confio em si. Né? Tem, tem super habilidade, conhece muita coisa, mas se superestima. Né? Se menospreza. Simplesmente não fala, não sei nada. E aquela pessoa que muitas vezes não sabe nada realmente, ela se superestima, acha que sabe tudo, né? E essa pessoa que tem essa situação, que é o chamado efeito Dunning-Kruger, ela acaba por muitas vezes rejeitar qualquer ensino da palavra, porque ela acha que sabe tudo. Então essa pessoa, ela vai tentar, sem saber, se ele nunca pegar a Bíblia para ler, querer saber mais que alguém que estuda a Bíblia, né? Ela vai querer saber mais. E infelizmente acontece com muita gente hoje em dia. As pessoas se rejeitam, se recusam a estudar a Bíblia, não querem saber da Bíblia, falam que a Bíblia é um livro comum de história, né? Mas nunca se interessaram em pegar para ler.
e simplesmente querem seguir a vida do seu jeito. Não reconhece o que é certo e o que é errado. Não conhece as orientações que o Senhor nos dá a respeito de como agir, como agir com as pessoas, como agir com nós mesmos, como cuidar do nosso corpo. Ignora a guarda do dia do Senhor, né? A pessoa pega e fala, você pode guardar qualquer dia, depois você fala, eu não pude guardar, estou guardando isso outro dia, Deus é compreensível. Essa pessoa não reconhece, não sabe, mas quer saber. Ela não se interessa em pesquisar, mas ela quer achar que sabe. Ela quer seguir o que ela quer. Essa pessoa, ela se cega de tal maneira que a pessoa não vai conseguir. Precisa de alguém que ela confia, alguém que conquiste a confiança dessa pessoa e vá falando com ela aos poucos, né? Então, não é qualquer pessoa que chega com você e falar com ela. Essa pessoa é muito difícil de conseguir atingir, né? Então, queridos irmãos, por isso que nós temos que ter as leis de Deus ali, os mandamentos, as leis levíticos, tudo, porque ela é que vai seguir como base para a gente saber se nós estamos errando ou não. Ao entender aquilo ali, e nós vemos que nós estamos contra aquilo ali, nós estamos cumprindo, nós estamos em pecado. Então é o momento do arrependimento. Então esse tipo de pessoa que não conhece, ela não vai se arrepender. Ela vai errar, vai insistir no erro, vai persistir no erro e vai se recusar a pedir desculpa quando tem que pedir. Porque ela não vai reconhecer que ela errou. É o tipo da pessoa que se cega no mundo dela. E ela se cega no mundo de egoísmo, de arrogância, de prepotência. E ela simplesmente não vai ouvir o que tem que ouvir, né? Então, queridos irmãos, essa síndrome Dunning-Kruger, ela age dessa mesma maneira. Só que também tem o outro lado dessa síndrome, né? A pessoa que estuda a Bíblia, estuda demais, está há anos estudando a Bíblia e acha que não sabe nada, né? Acha que não sabe nada. Fala, não sei nada, eu não sei, não. Fala, não vou lá, está muito tempo estudando. Sabe muita coisa, tem um autoconhecimento, mas fala, não sei, né? Eu posso falar que eu tenho um pouco desse problema, porque eu tenho receio em falar, né? Muitas vezes, eu tenho medo, eu tenho um bom conhecimento. Claro que eu ainda tenho muito a aprender, mas eu tenho receio de falar, né? Em público. Na igreja, muitas vezes eu fico quieto. Por quê? Porque eu tenho receio de errar. Só que eu sei que eu tenho um bom conhecimento, mas eu me menosprezo. Mesmo sabendo que eu tenho bastante conhecimento da palavra, eu me menosprezo ali, acho que eu não tenho. Eu fico com medo e me faz achar que eu não tenho, né? E tem muitas pessoas que não têm conhecimento nenhum e acham que tem demais, né? Por outro lado, queridos irmãos, tem um outro lado dessa história que também é o extremo inverso, que não faz parte dessa síndrome de Dunning-Kruger, mas que também é um problema. A pessoa que está anos estudando a Bíblia e tudo mais, vamos supor, está há 20 anos estudando a Bíblia. Tem pessoas que estão esse tempo estudando e acha que sabe mais do que uma pessoa que está, por exemplo, 2 anos estudando a Bíblia, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Não, mas não é assim. Você sabe muita coisa que talvez aquela outra pessoa não saiba. Só que pode ter muitas coisas que aquela pessoa já sabe que você não sabe, né? É que nem eu, por exemplo. Eu sou uma pessoa que estou há mais ou menos 4 ou 5 anos estudando a Bíblia. Eu não tenho tanto conhecimento. Mas eu posso ensinar alguém que já está estudando a Bíblia há 20 anos, 30 anos? Claro que eu posso. Claro que eu posso. Primeiro, eu estou fazendo curso pós-graduação em teologia. Então, eu estou aprendendo coisas que na Bíblia ali diretamente não vai falar para mim, né? Não é assim, né? Por exemplo, a hermenêutica, exegese, são coisas que pessoas que não estudaram teologia não vão saber. São coisas que você tem um estudo fora bíblico ali, para você compreender, que vai te auxiliar no estudo bíblico. Então são coisas que eu posso orientar. Entendeu? Então, queridos irmãos, é uma coisa que eu posso orientar. Que eu posso saber mais do que uma pessoa que pode estar 30, 40 anos estudando a Bíblia, né? É uma coisa que não se aprende. Outra coisa é a versão bíblica. Como usar, né? É uma coisa que você não vai aprender lendo a Bíblia, é uma coisa que você vai ter que aprender esta Bíblia. Então é uma coisa que eu posso ensinar alguém, por exemplo, né? E eu posso enxergar coisas que a outra pessoa não enxergou. Que nem, por exemplo,
Eu estava vendo lá Natal na igreja e uma das irmãs levantou a situação de que a primeira sessão espírita foi realizada no Éden ainda, né? Quando Satanás incorporou na serpente. E é verdade. Mas a gente não parou a pensar dessa maneira. A gente entende ali que ele usou a serpente, que ele falou através da serpente, né? Mas a gente não parou a pensar e perceber que, a, que ali foi uma incorporação, foi uma sessão espírita, né? Então, as pessoas não, não param para pensar, né? Elas não param para, muitas vezes, passa. Então, queridos irmãos, nós precisamos entender que muitas vezes a gente pode ensinar outras pessoas. Às vezes um ser humano enxerga algo de uma maneira que você só enxergou de outra. Porque assim é o texto bíblico, você pode enxergar as coisas de várias maneiras. Como já falei aqui, nós podemos pegar um texto bíblico ali e usar ele em vários estudos diferentes. Então, como por exemplo, eu já dei esse exemplo de novo, Davi. Eu posso usar o Davi para falar a história de Davi, para falar sobre o Davi como um rei, um exemplo de rei. Posso usar o Davi para falar sobre as consequências do pecado. Eu posso usar o Davi para falar sobre exemplo de fé. Você entendeu? Então, eu posso usar a história de Davi de vários pontos diferentes, né? Posso usar a história de Davi para comparar com o duelo entre a história de Davi e Absalão, por exemplo, para comparar com o duelo entre Deus e Satanás, né? No caso Lúcifer lá no céu, já que Lúcifer é considerado como filho de Deus, né? Já que os anjos também são considerados como filhos de Deus, assim como nós seres humanos. Então, que Lúcifer se rebelou contra o próprio pai, né, que era Deus, para tentar tomar o trono do pai, assim como Absalão fez, né? Então, eu posso usar várias maneiras de pensar. Talvez pessoas não tenham pensado para pensar desta maneira, que Absalão tentou roubar o trono do pai, assim como Lúcifer tentou roubar o trono de Deus, né? Filho tentando roubar o que é do pai. Mas as pessoas não param para pensar nesse ponto. Então, não é porque eu tenho anos de estudo que eu não posso aprender, eu tenho que continuar sendo humilde. Isso é uma orientação bíblica. Você não pode achar que deixar que o teu conhecimento transforme você de humilde em orgulhoso, e achar prepotente, achar que você sabe de tudo. Não. Até porque isso vai te prejudicar, né? Você também não pode achar que você não sabe nada, que você tem medo de falar algo, como vocês eu tenho. Eu preciso superar isso, né? Porque não pode ter os dois extremos. Você tem que ser competente no que está falando. Você vai falar, você tem que se preparar para falar ali. Então você tem que estudar, estar preparado, né? Que nem eu como professor, eu preciso estar preparado, conhecer o conteúdo a fundo que eu vou estudar, que eu vou ensinar. Não basta que eu saiba fazer. Eu tenho que saber estudar aquele conteúdo, me preparar para dar uma aula, saber como que eu vou aplicar aquela aula, qual é o plano de aula que eu vou fazer, saber como eu vou lidar com aqueles alunos. Como que eu vou aplicar aquela matéria? Que maneira que eu vou fazer com que eles prestem mais atenção? Como é que eu vou fazer para que eles desenvolvam a matéria, que eles absorvam o que está sendo aprendido? Qual a maneira que eu vou passar? Eu não posso passar todo o conteúdo de uma vez, porque se eu passar tudo de uma vez, a memória deles de trabalho vai superlotar, vai começar a bugar. E eles não vão aprender, né? Porque é assim, nós temos uma memória de trabalho. Ela é limitada. Então, quanto mais a gente encher ela, menos a gente vai conseguir se concentrar no que nós temos que fazer. Menos nós vamos aprender, porque vai ter tanta informação que a gente não vai conseguir aprender. O exemplo claro foi ontem no Show do Milhão. Eu vi várias coisas lá que eu não sabia, mas algumas delas eu não vou lembrar, né? Que nem, por exemplo, eu quis lembrar a palavra lá, o efeito que tinha falado lá, numa das perguntas que teve ontem, e eu não lembrava. Aí eu fui pesquisar agora e lembrei que é esse efeito Dunning-Kruger, né? Então, por quê? Porque foi muita informação que foi vindo ali, né? Coisas que eu não sabia. Você entendeu? Então, a memória de trabalho se enche. Então, com o aluno é a mesma coisa. Eu tenho que pegar um conteúdo ali, um tópico do conteúdo, e começar a ensinar eles aquele começo ali. Depois, e andando adiante, eu não posso querer ensinar 10 coisas de uma vez só, né? Só que muitas vezes a situação faz com que a gente é obrigado
a correr com o conteúdo, porque o governo tá nos engessando, nos obrigando, né, de tal maneira, no Estado. Mas isso já é um outro ponto. Então, queridos irmãos, nós precisamos entender. E quanto mais coisa na cabeça, muitas vezes a pessoa buga. Então tem que aprender como usar, como se preparar. Então, se eu vou pregar na igreja, eu tenho que estudar aquele conteúdo profundamente, eu tenho que pesquisar textos, eu tenho que ir da Bíblia, né, principalmente, né? Tem igrejas que tem autores, né, que escrevem alguma coisa que pode ser ajudada, como a minha, por exemplo, tem a Ellen White e outros autores, não só ela, que também podem ser citados, né? Então, são que podem ajudar na compreensão daquela mensagem, daquele ensinamento aí que você está querendo passar. E você tem que saber profundamente aquilo, você entendeu? Você não pode simplesmente só ler, não, você tem que ter argumentos. Então, a maneira como você se prepara vai te passar mais confiança ou não para você falar, né? É uma coisa muito importante. E aí, quanto mais você tem as coisas na memória, que nós temos a memória chamada memória de longo prazo, que é onde precisa entrar os conteúdos para que você realmente tenha aprendido, né? Porque se você não aprendeu, o que vai acontecer? Você vai começar a ir esquecendo o que você viu ali, porque ela ficou só na memória de trabalho. Não, você tem que estar refazendo, refazendo, até que ela entre na memória a longo prazo. Aí significa que você então compreendeu. Então você tem que estar com a base de tudo na memória a longo prazo. Quanto mais coisa você tiver na memória a longo prazo, menos você vai utilizar essa memória de trabalho. E mais você vai conseguir trabalhar com seus alunos. Como é que eu faço isso? Fazendo, refazendo, 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 estudando, compreendendo. Não basta que eu saiba fazer a conta, tem que compreender profundamente como é que eu posso dizer? A proposta por trás da conta, a definição, como aquela conta desenvolve, né? Compreender as coisas por trás daquilo, para que eu possa orientar. Porque não basta eu falar, né, assim, assim, assado, não. Ele precisa compreender o funcionamento, essa que é essa palavra, funcionamento da equação. Então, eu preciso estar apto para ensinar, não basta que eu saiba fazer. Eu sou um mestre em fazer equações, mas eu preciso saber como eu vou transmitir esse conteúdo para os alunos. Não é só jogar lá. E é isso que eu venho tentando desenvolver, queridos irmãos. E isso vai para quem estuda a Bíblia também. Por quê? Porque se você estuda a Bíblia, você vai aprendendo, vai compreendendo, vai enxergando, né? Você pode estar não só lendo, você pode estar fazendo dupla, por exemplo. A pessoa que é casado, você e o cônjuge, os dois podem estar pegando a Bíblia, os dois estudando separado, depois os dois conversam entre si o que estudaram, tiram, e cada um pode ter estudado e visto um ponto diferente, entendeu? Isso é um aprendizado, né? Agora, jamais achar que um sabe mais que o outro. Jamais achar que você sabe tudo. Porque nem se você estudar 900 e tantos anos como viveu lá Adão, viveu Matusalém, viveu Noé, não adianta. Mesmo se estudar todos esses anos, mesmo assim você não vai saber tudo. Tá? Então, a gente tem que entender a não deixar a humildade subir da gente, né? Porque nós estamos estudando, pelo contrário. Quanto mais a gente estudar a Bíblia, quanto mais conhecimento a gente tem que se tornar mais humilde, né? Eu vejo na novela Mutante, tem um menino que é gênio, né? Fala que é o menino mais inteligente do mundo. Ele é um mutante, né? Foi alterado geneticamente a novela. Então, é um mutante com super inteligência. E eu vejo como ele age com humildade muitas vezes. Mas mesmo ele, com todo o conhecimento que ele tem, né, na novela, que ele é coisa, ele age falho também. Por quê? Porque ele não compreende, muitas vezes, a atitude, isso que ele já tem 14 anos, né, a atitude do pai, porque o pai é separado da mãe dele, né, a mãe dele agora, ele achou a mãe pela internet, a mãe dele foi lá para vê-los, para conhecê-los, porque ela abandonou os filhos quando criança, né, os dois, ela pensava que esse filho tinha morrido, né, e as duas filhas ela abandonou quando viu que a menina era diferente, tinha asa, a outra era normal, mas tinha um dom, né? Que ela nem sabia, né? Então ela ficou com depressão e tal, foi embora. Só que ela volta, e aí, depois que o filho acaba achando o pai, né? Ele estava preso numa ilha lá, onde a cientista prendeu ele, que foi que fez a experiência genética, né?
de mutação genética. E aí ela acaba levando ele lá, porque ela tinha sido contaminada lá por um vírus de vampira. E aí a menina lá, a irmã dele, curou ela, que tinha o dom da cura. E ela acabou deixando ele lá com o pai, né? Ela ficou praticamente obrigada a isso. E aí, ele então não compreende que o pai e a mãe não vão estar mais juntos. E que não é certo, né? A mãe está ali na mesma casa que o pai e que a namorada do pai, né? As filhas dessa mulher que chegou agora, elas sempre amaram a namorada do pai, que é a professora delas na escola, né? Sempre amaram a tia Érica pra cá, a tia Érica pra lá, elas praticamente eram como mãe. Só que bastou falar da mãe lá, elas começaram a rejeitar ela como uma segunda mãe, né? Começaram a querer que ela largasse do pai para que o pai voltasse para a mãe, saber que a mãe estava vindo, né? E aí depois, queria que a mãe ficasse na casa, até que não entende que o pai está com outra pessoa, que não pega bem, né? A menina tudo bem, mas o menino, por ter uma super inteligência, ele deveria captar, mas não. Ele também achou, ele também não falhou. Isso nos demonstra que mesmo ali o menino que tem a maior inteligência do mundo, né, o mais inteligente, também não sabe tudo. Tem dificuldade em certas coisas. Captaram? Então ninguém, por que eu tô desse exemplo? Para entender que ninguém sabe tudo. Tá? Então, para quem nunca estudou a Bíblia e acha que sabe as coisas, o meu conselho, pega as escrituras e começa a ler. A Bíblia é o nosso manual de sobrevivência. Deus nos deixou esse manual para que nós possamos saber o manual da vida. Como viver, como ter saúde, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Basta a gente seguir. Não tem desculpa. Só sofre quem quer sofrer. O ser humano vem acabando com as coisas, com a alimentação normal que Deus deu. Eu estava conversando com minha mãe hoje também sobre isso. A gente estava na mesa lá, almoçando, né? E ela falou que o ser humano vem aperfeiçoando, vem melhorando, né, as frutas, né, as coisas, né, que ela estava descascando laranja amarga para fazer doce, né. Aí eu falei, nossa, mas como será que veio essa laranja amarga? Ah, todo mundo vai no isso, mexendo, né. Eu falei, ele vai melhorando a coisa, mas vai também acabando com a saúde, né, porque que nem ela comentou que lá quando ela vivia lá antigamente na Bahia, quando era criança, que não poderia fazer um churrasco com asa, estava comendo asa de churrasco, né, que a gente fez churrasco ontem. Ela falou que não poderia comer asa de churrasco lá na Bahia, porque não tinha, para você ter 6 asas, tinha que matar 3 galinhas, né? E hoje em dia, aí o ser humano vai aperfeiçoando. Só que também vai contaminando, porque aquelas galinhas que ela comia lá, eram alimentadas com milho, com minhoca, com formiga, com coisas naturais. Hoje em dia, essas galinhas que a gente compra no mercado, esses frangos, eles são alimentados com ração. E nessas ração tem um monte de coisa química, hormônios, um monte de coisa para a carne ficar mais suculenta, mais gorda, mais coisa. Só que essas substâncias, elas contaminam a carne, o que torna altamente cancerígeno para nós seres humanos, também para os próprios animais, né? Faz mal. E para nós seres humanos também, acaba se tornando altamente cancerígeno. E vai destruir nossa saúde. Você percebe uma coisa? Ontem eu estava ouvindo o Leandro Quadros falando, né? E é verdade. Já para pensar que o ser humano passou a viver menos depois que começaram a comer carne? Né? Quando que o ser humano passou a comer carne? Pós-dilúvio. Né? Pós-dilúvio. E você vê que após o dilúvio, o ser humano passou a viver menos. Então você vê que ninguém mais depois do dilúvio chegou a 900 anos, como Noé, como Matusalém, como Adão, né? Ninguém mais. Por quê? Porque passou a alterar a alimentação saudável que Deus deu. Então quanto mais o ser humano destrói a saúde, menos ele vive, né? Você vê que Moisés viveu 120 anos, Abraão viveu 175 anos, né? Abraão teve filho com cento e tantos anos. Você acha que hoje em dia isso seria possível? De jeito nenhum. Né? Você vê que hoje em dia o ser humano que chega a 80 anos é uma festa. Né? Dificilmente você vê um ser humano com mais de 100 anos. Por quê?
Porque a alimentação vem cada vez piorando mais. E você vê que cada vez mais os jovens vão ficando mais fracos, mais novos. Você vê que a minha mãe, quando tinha a minha idade, ela fazia tudo, ela tinha força física, ela tinha tudo. Eu, já com a mesma idade que ela tinha, quando eu nasci, ela tinha essa idade, mesmo eu com essa idade, eu sou borocochô. Eu não consigo fazer quase nada mais. Eu tenho problema nos braços, tenho tendinite nos dois braços no cotovelo esquerdo, nos dois ombros no cotovelo esquerdo, tenho bursite no pé esquerdo, tenho arritmia. E eu tenho só 36 anos. Né? A minha prima aqui é um pouquinho mais velha do que eu, tem 3 anos mais do que eu, e ela já tem problema de coluna, problema no joelho, ela já tem dificuldade para certas coisas. Você entende? Então quer dizer, pessoas jovens que já estão cheias de problemas. Por quê? Porque a alimentação está errada. Né? A alimentação está cada vez pior. Porque a alimentação foi alterada. Porque o ser humano vem se metendo a fazer coisas que não deve. Deixando as coisas natural para as coisas químicas artificial. Acha o ser humano que o que eles fazem no laboratório é melhor do que o que Deus faz. Né? Minha mãe até usou uma frase lá que eu não concordei, nem falei para ela, mas não concordei. Que o ser humano estava aperfeiçoando, eu acho que ele está destruindo. Porque eu não tenho que aperfeiçoar o que Deus já fez perfeito. Né? Deus já fez as frutas perfeitas, já fez as coisas perfeitas. E o ser humano, ele está desaperfeiçoando, ao contrário. Ele está destruindo o que Deus deixou perfeito. Você vai pegar uma fruta na feira, no mercado, já é cheio de agrotóxico. Um monte de produto que eles põem para a fruta nascer, né, crescer mais, ficar mais lustrosa, começa a perder o sabor da fruta. Aí a fruta acolhe a fruta verde, joga o produto em cima lá para amadurecer de um dia para o outro. Pronto. Só que tudo isso está contaminando a fruta e você vai comer. E essas substâncias são cancerígenas. Então nem as frutas naturais estão sendo mais saudáveis. Captaram? É por isso que eu falo sempre que procure viver num sítio que nem eu aqui. Eu tenho limão do pé, 100% natural. Eu tenho cereja do pé, 100% natural. Bananas do pé, 100% natural. Abacaxis, estou com 5 abacaxis nascendo aqui. Eu tenho dezenas de pés de abacaxi, tem 5 nascendo agora aqui. Tem mais alguns para me plantar lá embaixo. Tudo 100% natural. Tenho pés de maracujá, 100% natural. Pés de cana, 100% natural. Pés de cabeludinha, 100% natural. Pé de laranja, 100% natural. Pé de nêspera, 100% natural. Pés de goiaba, 100% natural. Pés de jaca, 100% natural. Certo? Pé de amora, 100% natural. Pé de cambuci, 100% natural. Pé de pitanga, 100% natural. Pé de orvalho, 100% natural. Né? Pé de erva cidreira, 100% natural. Pé de cebolinha, pé de coentro, pé de salsa, 100% natural. Pé de hortelã-pimenta, 100% natural. Tá? Natural. Aqui tem até o palmito 100% natural, só que o palmito a gente não pode cortar porque é proibido. Né? Mas quando ele está já caindo, a gente aproveita para cortar, a gente usa o palmito. Mas só quando ele já está caindo, que ele já tá apodrecendo, ou mesmo o pé de... Às vezes ele tá pegando no fio, atrapalhando no fio, vai cair no fio. Aí ele tá com risco de cair na casa, com risco de alguma coisa, a gente corta. Do contrário, não. Você pode ver que aqui tem dezenas, milhares de pé de palmito. É natural, 100%. Coisa mais saudável do mundo. Né? Pegar para fazer uma torta, é uma delícia. Saudável, 100%. Agora você compra no mercado, é cheio de química. Não existe mais nada natural. E o ser humano acha que está abafando em fazer isso. Acha que está abafando em rejeitar as orientações de Deus, não comer as carnes imundas. Deus está orientando para a saúde da pessoa. E as pessoas acham que estão abafando. Então o ser humano está cada vez vivendo menos, cada vez se destruindo, ficando mais doente. Por quê? Olha só a Preta Gil. Não chegou a 60 anos, chegou a ser idosa. Morreu com 50 anos, por quê? Porque não cuidou da saúde. Porque a alimentação estava errada. Né? Você vê a novela Mutantes, que ela estava lá também, na primeira fase, né? Caminhos do Coração, começo da novela, ela estava lá acima do peso. Né? Provavelmente a alimentação não estava correta.
comia excesso de proteína, de carne, e achava que estava abafando. A pessoa fala, outro dia veio aqui um sobrinho meu, falou, eu peguei, minha mãe estava de cama, falei, não vou fazer comida hoje, porque é sábado, eu não faço as coisas. Ele falou, mas o que a gente faz? Aí, eles foram para a cozinha, aí falaram, negócio de carne, eu peguei um saquinho de carne com meio quilo de carne, acho que é meio quilo, 150 gramas, meio quilo, por aí. E dei para ele fazer para o almoço. Ele falou, mas só isso de carne? Peguei e falei, isso aqui, ele falou, isso aqui eu como, só eu como isso aqui. Quer dizer, você acha que uma pessoa, num almoço, vai comer meio quilo de carne? Essa pessoa está se matando. Pode ter certeza que ele não vai chegar nem aos 70 anos. Se ele chegar aos 70 anos é muito. Não chega. Por quê? Porque ele está exagerando, o intestino vai cobrar, o corpo vai cobrar, câncer vai vir. Gente, está se destruindo. As pessoas não percebem. Cada vez mais vem se destruindo. E por que isso? Porque não estudam as escrituras. Porque se deixam levar pelo que o mundo fala. Entendeu? Se deixam levar pelo que as pessoas falam. A cultura fala. Entendeu? Ah, não, eu não vou nesse tipo de igreja de jeito nenhum, porque eu não vou seguir isso daí. Isso aí pra mim é errado, isso aí não sei o quê. A pessoa não sabe, a pessoa não tem o interesse de estudar para ver se é certo ou errado, simplesmente quer que seja errado, essa que é a questão. A pessoa quer que seja errado. Ela não sabe se erra não, mas ela quer que seja e ela prefere acreditar que seja. É igual lá o povo de Israel, quando Jeremias pregou, falando que viria lá o leão, né? Usou o nome leão, que um leão, que é a representação da Babilônia, né? Depois nos sonhos lá de Daniel também a Babilônia é chamada de leão, né? Representada por um leão, que viria e iria destruir Jerusalém se eles não se voltassem para o Senhor. E aí veio falsos profetas, coisa que fala, não, Jerusalém fica do jeito que está, porque Deus já me revelou que não vai deixar que toque Jerusalém. O povo deu ouvidos a quem? Ao falso profeta. Por quê? Porque estava falando o que eles queriam ouvir, né? E não o que era para ser ouvido, né? E aí, sabe-se que chegou lá a Babilônia e destruiu tudo. O rei Acabe foi a mesma coisa, né? Quando os profetas lá falaram para ele ir para a guerra junto com o rei de Judá, né? Acabe era rei de Israel, né? Com o rei de Judá para que Deus ia entregar eles entregar os inimigos na mão deles. Aí o rei de Judá falou, mas não tem nenhum outro profeta que a gente possa consultar aqui? Eu tenho mais um, tem um sim, só que eu não gosto dele porque ele só fala mal de mim. Por que falar mal, só falar mal dele? Porque ele só fazia o que era errado, né? Deus vai falar, o profeta falar para ele o que é a vontade de Deus, o que Deus quer que ele faça, independente se é o que ele quer ou não. Mas não, ele só queria ouvir o que ele queria, né? Como ele já fazia o que era errado, nunca ele ouviu o que ele queria desse profeta, né? Aí então o rei de Judá mandou que chamasse o profeta, ele foi até lá, e ele pegou o primeiro, ele pegou e falou igual aos outros, que eles vão entregar, que Deus vai entregar os inimigos em suas mãos. Aí o rei Acabe falou para ele, fale a verdade, não minta para mim. Aí ele falou, tão certo quando nós estamos aqui, Deus disse, se vocês forem para essa guerra, o rei de Israel não voltará vivo. Aí Acabe falou pro rei, tá vendo? Ele só fala mal, faz coisas ruins para mim. É a vontade de Deus, né? Aí ele falou, eu digo mais, Deus colocou lá um espírito enganador para enganar os profetas, para fazer o rei de Israel cair numa armadilha e ir para a guerra, né? Acabe pegou então, mandou prender o profeta e falou que era para deixar ele preso até que ele voltasse da guerra, né? Aí, se não me engano, ele pegou e falou, tão certo quando estamos aqui, digo que se o rei voltar vivo da guerra, que eu seja morto. Que ele falou que foi isso, uma coisa desse jeito, desse tipo. E aí Acabe morreu na guerra, né? Ele chegou lá, ele foi escondido, né? Deixou outra pessoa lá passando pelo rei, ele escondido, vestido, escondidas lá, vestido com outras roupas, na guerra, né? Os caras foram em cima do rei de Judá, que acho que era Josias, se era Josias, se era Josias, Joacás, não lembro. Eu sei que era o rei de Judá, e aí viram que aquele lá não era o rei de Israel, deixaram ele lá, e foram procurar o rei de Israel, eles queriam matar Acabe, né? E aí o cara jogou uma flecha, e ela foi e acertou o peito de Acabe, lá no escondido. E ele, mortalmente ferido,
pediu que tirasse ele de lá, que ele estava gravemente ferido, né? E depois de um tempo que ele saiu de lá, ele morreu lá na biga mesmo que ele estava, e morreu lá mesmo. E os cachorros lamberam o sangue dele, assim como o profeta Elias já tinha alertado a ele que ia acontecer. Por ele ter aceitado que Jezabel matasse Nabote justamente para ficar com a vinha dele. E os cachorros lamberam o sangue de Nabote, agora os mesmos cachorros iam lamber o sangue dele também. E assim foi, né? Ele morreu. Então, por quê? Porque ele não ouviu a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nem sempre, aliás, às vezes, na maioria das vezes, vai ser contra nós se nós estamos falando que é errado. Então, não é porque não é o que você quer, que não é o que Deus quer. Você precisa entender isso. Você tem que seguir o que Deus quer, não o que você quer. Se eu fosse seguir o que eu quero, eu queria comer feijoada, eu queria comer as coisas, não queria guardar o sábado. Se fosse seguir a minha vontade, eu ia fazer coisas que Deus não gosta que faça. Você entendeu? Muita coisa. Só que a vontade de Deus é mais importante para mim. A minha vontade é assistir pornografia, é beber vinho, é beber champanhe. Daí olha que eu não gosto de bebida alcoólica, só gosto dessas duas. Minha vontade é, é comer coisas que Deus não aprova, né? Mas eu vou seguir a minha vontade? Não vou. A minha vontade é xingar, esbravejar quando as pessoas fazem coisas erradas comigo. Mas Deus não aprova, então eu me controlo. Entendeu? Eu sigo a vontade do meu Senhor e não a minha. Né? Como diz a música da minha igreja, eu não vivo mais. Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo disse isso. Eu não vivo mais. Cristo vive em mim. E é exatamente isso que nós precisamos fazer. Deixar que Cristo viva em nós. Pegar a nossa cruz, se crucificar igual Cristo foi. Claro, metaforicamente, não literalmente. A gente pegar uma cruz lá e se matar. Não. É para que a gente se autocrucifique. A gente crucificar o nosso eu ruim, nossa vontade. E deixar que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. Né? Como disse Jesus, pega a sua cruz e siga-me. Entendeu? Então, queridos irmãos, nós precisamos entender que nós temos que seguir a vontade do Senhor e não a nossa. E é por isso que muitas pessoas acabam por não seguir a vontade de Deus, fazer as coisas erradas e achar que está certo. Porque elas estão cegas. Elas estão cegas porque elas querem fazer o que elas querem. Elas não estão dispostas a abrir mão da vontade dela, da vontade de Deus. Elas não reconhecem quem é esse Deus. Elas não conhecem quem é o Senhor, qual é o seu poder. Elas não conhecem quais são as suas leis, os seus ensinamentos. Elas nunca estudaram esse manual de Deus. E o pior, elas querem saber o que elas não sabem. Elas não sabem nada e querem saber. Né? É o chamado efeito Dunning-Kruger. Né? Por conta de tudo isso, essas pessoas não alcançam nada, estão no erro, não aceitam seus erros, entendeu? Não enxergam que estão errando, né? Não enxergam de jeito nenhum. Eu já falei com pessoas assim, né? Já convivi com pessoas assim. E posso dizer, a pessoa não enxerga, a pessoa não adianta, e não adianta você falar que é assim, porque ela não vai aceitar simplesmente, né? A gente é obrigado a deixar a pessoa amigo, vai deixar ela não apontar mais e deixar. E deixar que em algum momento a pessoa vai ter que perceber que está fazendo alguma coisa errada. Só que muitas vezes a pessoa só percebe no sofrimento, né? Infelizmente, né? Eu não desejo mal para ninguém, pelo contrário. Meu desejo seria que todo mundo, inclusive pessoas que eu não conheça, que estivessem todos nós juntos lá na vida eterna. Toda a humanidade. Esse seria o meu desejo, né? Principalmente eu quero que esteja comigo lá, claro, a minha família, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus tios, meus avós, eu quero que eles estejam lá, né? Só que não depende de mim que todos eles estejam, depende de cada um, porque a salvação é individual. Eu faço a minha parte, para mim estar lá. Agora que os outros, vai depender de cada um, das suas ações, das suas decisões, né? Então, queridos irmãos, está na hora da gente parar, pensar, refletir. Será que eu estou sofrendo esse efeito Dunning-Kruger? Será que eu estou achando que eu sei de tudo e não sei de nada? Será que eu estou lendo o suficiente a Bíblia? Estou aprendendo a verdade? Será que eu estou deixando me enganar em algumas coisas? Será que eu conheço a Escritura, mas será que eu estou seguindo? Eu não conheço a Escritura, eu preciso conhecer. Eu vou atrás de saber. Tá? Então se interessem por estudar a palavra do Senhor.
Ela é o único espelho que a gente tem para saber se estamos errados ou não. Se você não estudar as escrituras, você não vai saber nunca se você está certo ou não. Você sempre vai se achar certo, mesmo estando errado. Por quê? Porque você não estuda as escrituras. É ali que está a verdade. E o pior, gente, tem muitas pessoas que não estudam as escrituras e muitas vezes sabe mais e age melhor do que quem estuda. Sabia disso? Pessoas que cometem seus erros, claro, por conta de não saber as escrituras. Mas elas seguem às vezes melhor as escrituras, mesmo sem conhecer, do que outras, né? Eu vejo pessoas que, também já vi pessoas que nunca pegaram a Bíblia para ler, mas são pessoas boas, pessoas que vivem bem, pessoas que agem bem. Claro, tem os seus erros, tem os seus defeitos, cometem alguns pecados por conta de falta de direção. Pessoas que facilmente melhoraria muito, resolveria esses erros se estudasse as escrituras, né? E como tem outras que fazem tudo errado porque não estudam as escrituras. A única maneira que a gente tem de saber se estamos certos ou errados é estudando as escrituras sagradas. Não tem outra maneira, queridos irmãos. A Bíblia é nosso manual. Se você não estudar, você não vai saber o que Deus quer de você. Você não vai saber se você está errado ou não. E se você aceitar o que as pessoas ficam falando por aí, que o Velho Testamento foi abolido, que os mandamentos foram abolidos, que as leis foram abolidas, que agora é o novo, que é a nova aliança, eu sinto lhe informar. Você vai se afundar no pecado e vai para o lago de fogo. Por quê? Porque o seu espelho para saber se você está em pecado ou não, o seu espelho para você saber o que você deve fazer para alcançar a vida eterna que Jesus está te oferecendo, é justamente no Velho Testamento. É justamente as leis do Senhor, os 10 mandamentos. É ali que é o seu espelho. É lá que você vai saber se você é certo ou errado. Além de lá, tem o outro espelho no Novo Testamento também, que é praticar o bem, é fazendo bem ao próximo, é perdoando dívidas quando a pessoa não tem condição nenhuma de pagar, é você praticando o bem, perdoando, é você se arrependendo dos seus erros, é você sendo misericordioso, humilde com o seu próximo, bondoso, generoso, caridoso. Aí você vê uma pessoa lá que foi assaltada, caída, lá machucada, tentar socorrer, não passar como se a pessoa não estivesse ali. Aí você vê uma pessoa na rua precisando, passando necessidade. Se você tiver a condição, ter a decência de comprar uma marmitex para aquela pessoa comer, né? É você é você se solidarizar com as pessoas e fazer começar a fazer uma campanha, montar uma campanha para arrecadar roupas, coisas velhas, para doar essas pessoas que estão precisando na rua, moradores de rua que não têm roupas para vestir, esse frio, aquelas passando, as pessoas morrendo de frio na rua porque não tem um agasalho, não tem um colchão, dormindo no chão. Gente, quantos moradores de rua que já morreram de frio? Coisa triste. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos tão insensíveis que somos incapazes de doar um agasalho, uma coberta, algo para esquentar esse morador de rua, mesmo uma barraca. Né? Podemos fazer uma campanha e comprar barracas, né? Então, para seja acampamento, e doar uma para cada morador de rua. Pelo menos ele vai ter uma barraca para dormir dentro. Ah, caro. É caro. Mas não fica caro, por exemplo, se eu pegar e fazer uma campanha. Então, eu ponho, vamos supor, R$ 50. Aí eu pego 10 pessoas que põem R$ 50, são R$ 500. Aí depois eu pego 100 pessoas que dá R$ 50, são R$ 5.000. Eu pego 1.000 pessoas que dá R$ 50, quanto é que dá? Né? Então, se é 50 mil, então, R$ 50.000. Então, é assim. Então, com esse dinheiro eu já consigo fazer as coisas. Então é preciso pedir a doação, pedir a se unir. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se solidarizar, acho que é assim que fala, tô travando a língua, vão ser solidárias, pronto, melhor. Vão ser solidários e vão ajudar, entendeu? E aí vai comprando. Então aí você pega essas barracas e doa. Esses moradores de rua precisam ter um lugar para dormir dentro, ainda mais nessa época de frio. Eu preciso ter. Nós podemos ajudar. E é isso que Deus quer da gente.
Foi isso que ele ensinou na parábola lá do bom samaritano, né? O sacerdote passou, viu o cara caído e fingiu que não era e foi embora. Depois passou um levita também, viu o cara caído, ele passou e foi embora. Aí passou o samaritano, socorreu o cara, limpou as feridas, tudo mais. E ainda carregou ele em cima do próprio cavalo, deixou ele numa pousada, apagou a pousada, ainda falou pro cara da pousada, fica tranquilo que se a estadia passasse do valor que ele deixou, que depois ele acertava a diferença, né? E deixou lá para que ele se recuperasse. Olha a diferença, né? E quem era o cara? Um samaritano. Então, ao mesmo tempo que Jesus estava ensinando para os israelitas que o seu próximo, você tem que ajudar todo mundo, mesmo que fosse um samaritano, você vê que o samaritano ali foi quem ajudou, que não pode deixar de ajudar alguém só porque é samaritano ou qual é a descendência da pessoa, mas pode ser romano, o que que seja, né? Ele também ensina ali que nós devemos ajudar o próximo, independentemente de quem seja. Então, é parar de ter solidariedade. E é isso que nós precisamos fazer. Então, nós só vamos aprender isso lendo a Bíblia. É ali o nosso espelho, é ali que nós vamos saber se estamos certos ou não. Que nem ontem, eu achei até um tanto ruim, minha mãe deu para algumas pessoas aqui um pouco de churrasco, eu fiquei assim, mas de novo, não sei o quê, mas tem que dar mesmo, tem que dividir, entendeu? Faz parte. Se a gente não dividir, Deus está vendo isso, né? Nós não podemos ser avarentos, né? Nós temos que dividir com as pessoas. Porque o que Deus está nos dando, se Ele está nos possibilitando ter certas coisas, nós temos que dividir, entendeu? Nós não podemos deixar se levar por um espírito de avareza, mas também não podemos ser soberbos de gastar demais, gastar o que não tem, né? Mas olha o exemplo daquela senhorinha, ela foi lá e deu lá de oferta, lá de dízimo, todo o dinheirinho que ela tinha, vamos supor, 50 centavos. Ela deu. Vamos supor que se fosse hoje em dia, ela teria 100 reais para comprar comida dela, para ela comer. Ela deu 100 reais. Ficou sem nada, né? E aí veio um monte de cara lá e deram 1.000, 2.000, 5.000 reais, 10.000 lá, um monte de coisa, um monte de dinheiro. Aí Jesus falou, tá vendo? Que aquela senhorinha deu muito mais do que aqueles homens. Mas como? Eles deram 10.000, 5.000, 1.000 reais, ela deu 100. Como é que ela deu mais? Porque ela deu tudo que ela tinha. Ela deu o que ela não tinha, ela deu por devoção a Deus, por fé em Deus. Ela confiou, ela deu confiando que Deus iria suprir a necessidade dela. Ela deu o que ela não tinha. Ela ficou totalmente entregue na mão de Deus. Porque ela não tinha dinheiro mais para comer, o dinheiro que ela tinha para comer ela doou. Então ela confiou que Deus iria suprir essas necessidades. Enquanto aqueles homens estavam dando o que estava sobrando para eles, estavam dando por tradição, não por fé, né? E é isso que nós temos que fazer, queridos irmãos. Quando a gente vai dar o dízimo na igreja, a gente tem que dar por obrigação, porque é obrigado a 10%. Não. A gente tem que dar os 10% de dízimo por fé, por devoção a Deus, por amor a Deus. Se a gente vai ofertar alguma coisa, não é por obrigação, mas é por amor para o próximo. Por a coisa que nem eu, quando estou trabalhando, além de dar o dízimo, eu dou 50 reais para o Anjo da Esperança. O Anjo da Esperança é um projeto da minha igreja que ele visa manter Novo Tempo no ar, teve Novo Tempo, né? Que é o nome da igreja. E ele também proporciona revistas, cursos bíblicos, né? As revistas, cursos bíblicos que nós temos, que elas são enviadas totalmente gratuitas para as pessoas. Então, isso só é possível porque os Anjos da Esperança ajudam, porque tem que ter o dinheiro para fabricar as revistas e tudo mais, não é assim, né? Depois tem que ter o dinheiro para enviar, não dá para enviar de graça, né? A companhia de entrega vai cobrar, seja o correio, seja uma transportadora, vai cobrar, né? Então, tem que pagar. Então, quem paga? O Anjo da Esperança. Então, eu dou para manter esse canal no ar, porque esse canal é uma benção. Eu dou 50 reais para manter a oportunidade das pessoas, inclusive eu mesmo, de estar tendo acesso a esses cursos bíblicos, para que a gente possa estar estudando a palavra do Senhor, para que nós possamos fazer com que o Senhor seja cada vez mais louvado, glorificado, adorado, exaltado, e ajudar as pessoas a se encontrar com este Deus e para a vida eterna. Então eu estou doando por amor a Deus, por amor ao próximo ali, e não por obrigação. Eu dou os 10% como agradecimento por Deus ter me arranjado um trabalho, por eu poder estar trabalhando e recebendo aquele dinheiro.
Eu dou os 10% como um agradecimento a Deus pela minha vida. Eu dou 10% pelo agradecimento a Deus por eu estar com saúde, para minha mãe estar com saúde, para meu pai estar com saúde, pela proteção, pelas bênçãos obtidas. Eu dou 10% porque eu amo o meu Senhor, mas não só por obrigação, por tradição, como aqueles homens faziam. E eu só aprendi isso lendo a Bíblia. Antes de eu ler a Bíblia, eu era um cego. Eu achava que o dízimo era a maneira das igrejas enriquecer. Entendeu? Eu não compreendia, achava que essa igreja era tudo larápio, os ladrões. Eu nunca fui para igreja nenhuma por conta disso. Eu era um ignorantaço. Eu era assim com essas pessoas. E eu sou um testemunho disso. Eu era totalmente fechado, eu não queria saber de igreja nenhuma. Eu não estudava a Bíblia, eu não sabia nada. E seguia vivendo normal, com a tradição. Até eu comecei a ver as novelas bíblicas, como eu já contei para vocês, e comecei então a conhecer um pouco sobre esse Deus. O que começou a me interessar a estudar, e Deus foi vendo que eu fui me abrindo com a vontade de estudar, e foi me enchendo mais de vontade, foi tomando na minha vida o percurso, e eu acabei, por então, conhecendo o Novo Tempo, conhecendo a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, e me tornei um servo do Senhor. Entendeu? E me tornei um servo do Senhor, queridos irmãos. Tá certo? E é assim. E hoje, eu saí dessa cegueira. Eu saí desse mundo de achar, de fazer o que eu quero. Não, eu compreendi que eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu abri mão das coisas que eu gosto de fazer, de comer, para Deus. Eu aprendi a pôr Deus em primeiro lugar na minha vida. Por quê? Porque eu aprendi a servir o Senhor de verdade. Eu conhecia esse Deus. Eu entendi quem Ele é, qual é o seu poder, quais são as suas promessas, quais são o que Ele faz com quem é fiel a Ele e o que Ele faz com quem é rebelde. Eu aprendi que Ele é poder, que Ele é Pai, que Ele é amor, mas que Ele é disciplina, que Ele é justiça. Que Ele é misericórdia, mas Ele é justiça. Que Ele é benevolente, mas Ele é justiça. Eu aprendi quem é esse Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente. Eu aprendi que esse Deus ouve tudo, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Eu aprendi que Ele deixa um anjo na guarda junto comigo me protegendo, que Ele mandou o próprio Espírito Santo para me proteger, que tem um anjo do meu lado também, que está escrevendo no papel tudo que eu estou fazendo aqui, que eu estou falando para vocês. As boas obras que eu estou praticando, mas também está marcando tudo de errado que eu ando fazendo. Se eu não me arrepender, Ele vai me acusar lá e Jesus não vai poder me defender. Entendeu? Então, é assim. Então não adianta eu falar eu sou grato, eu falar palavras boas de Deus, falar que Deus é maravilhoso, mas eu tenho que provar isso, eu tenho que demonstrar no meu dia a dia. Não adianta eu orar a Deus, agradecer a Deus, se eu não demonstro no meu dia a dia essa gratidão. Eu preciso demonstrar essa gratidão. E como é que eu demonstro? Aceitando a vida que eu vivo, agradecendo e não reclamando da vida que eu levo. Essa é uma maneira de você agradecer ao Senhor. É você estar estudando a palavra dEle e tentando servi-lo, ser fiel a Ele, obediente a Ele. É a melhor maneira que você tem de agradecer, de mostrar grato pelo que Ele está fazendo por você. Só falar da boca para fora e está vendo que sai da boca para fora. Não adianta você falar e estar vendo que você está rejeitando Ele. Você está falando de um Deus maravilhoso. Olha só como uma pessoa muitas vezes age de uma maneira estúpida. A pessoa fala que Deus é maravilhoso, que Deus é isso, que Deus é aquilo, mas se recusa a seguir esse Deus maravilhoso. Se recusa a ser obediente a esse Deus maravilhoso. A ser servo desse Deus maravilhoso. Já percebeu isso? Não segue as orientações que esse Deus maravilhoso está seguindo. Né? É a mesma coisa de você ter um político e ver lá político maravilhoso, tem as melhores propostas maravilhosas, é um excelente, é o melhor candidato ali. Aí você vai lá e vota no outro. Você vai lá e vota no outro. Não quis votar nele. Não, ele é maravilhoso, sem dúvida, mas não quis votar nele. Tem lógica fazer isso? Não. Por que você está votando em outro quando aquele é maravilhoso? Mesma coisa, queridos irmãos. Mesma coisa é Deus. Como que você pode achar que Deus é maravilhoso e rejeita o que Ele manda você fazer? Rejeita as suas escrituras. Rejeita o seu espelho ali, que são as leis e os mandamentos. Age errado. É rebelde. Deus está vendo tudo.
Ele está ouvindo tudo, ele sabe de tudo. Ele pode estar te abençoando através de outras pessoas à sua volta. Como está escrito na Bíblia, né? Deus abençoa as pessoas à volta do que serve o Senhor ali. Então você vê, por exemplo, aonde estava a Arca da Aliança, aquela família era abençoada. Mas eles estavam sendo abençoados por conta que eles estavam fazendo o que era certo, ou porque a Arca da Aliança estava ali? Porque a Arca da Aliança estava ali. Do mesmo jeito hoje em dia, quem que são as Arcas da Aliança hoje em dia? Quem que é o, fala que é o templo do Senhor? Não somos nós? Então, se tem alguém perto de você com luz, seguindo o que Deus quer, sendo obediente a Deus, sendo temente, tendo a luz de Deus em si, essa pessoa vai servir para abençoar você e as pessoas à sua volta. Então, as bênçãos vão atingir você. Só que você tem que entender que elas não estão te atingindo porque você está merecendo. Elas estão te atingindo porque outras pessoas à sua volta estão merecendo. Só que vai chegar um momento em que você vai sofrer as consequências na sua vida. E quando eu falo isso para qualquer pessoa que estiver me ouvindo, eu não estou falando para ninguém diretamente, mas eu estou falando para as pessoas que acharem que estão fazendo coisas erradas. Eu não sei quem está, quem não está, para quem está me ouvindo, mas o que eu posso dizer é isso. Eu não quero mal de ninguém. Só que essa é a lei da vida. Entendam. Eu, Ângelo, não quero mal de ninguém, não desejo mal para ninguém. Não desejo que a pessoa se feche, que sofra. Eu desejo que você acorde sem sofrimento, que vocês reconheçam a Deus sem sofrimento, que vocês estudem as Escrituras Sagradas e voltem para Deus sem sofrimento. Agora, quem vai decidir se vai sofrer ou não para reconhecer isso, são vocês e não eu. Eu não tenho nada a ver com isso. É como disse Moisés para o faraó, na novela, né, os 10 Mandamentos, ele chega até falar, Ramsés, está algo terrível para mim sobre você e sobre o seu povo. Algo que está totalmente fora do meu alcance, do meu controle. Eu sou só um emissário. Ouça o que eu estou te falando. Eu gosto de você, porque na novela, o Ramsés e o Moisés, né, que o Ramsés era o faraó, eles tinham uma amizade de irmãos, eles foram criados juntos, né, na novela, né? A novela foi dessa maneira. Então, ele fala que tá fora do meu controle, eu não posso impedir, né? E Ramsés não ouviu seu irmão, seu amigo. E aí sofreu tudo que sofreu. E depois, lá no final das pragas, depois que morre o filho do Ramsés, né, o primogênito de Ramsés, né? E aí Moisés se encontra com ele lá de fora do palácio, né? E aí o Ramsés fala para ele ir embora com o povo, se apartar com o povo dele, do povo do Ramsés, né, dos egípcios, ele ir embora com os israelitas, né, e pediu que abençoasse ele. Aí Moisés falou, Deus te abençoe, Ramsés, né? E ele fala, você sabe que eu nunca quis o seu mal, eu tentei te avisar, né? Então, mesma coisa sou eu para vocês agora. Eu não quero mal de vocês, eu estou tentando avisar. O que pode vir sobre vocês está fora do meu controle, está fora do meu alcance. Não sou eu quem vou jogar mal sobre vocês, mas é o nosso Pai Celestial. É Ele quem vai disciplinar os seus filhos. E Ele não vai fazer isso por mal ou porque eles querem ver sofrer. Pelo contrário, Ele vai sofrer mais do que vocês. Mas Ele vai fazer o impossível. Enquanto Ele puder fazer, Ele vai tentar fazer você se voltar para Ele. Porque o que Ele quer é ver você na vida eterna. Ele não te obriga, mas Ele tenta te acordar para a verdade. Que é, Ele quer te evitar a morte eterna. Ele está fazendo de tudo para te ajudar. Não é o mal que Ele quer e nem o que eu quero para vocês. Tá certo? O que eu estou fazendo é alertá-los do que pode acontecer. Agora, se vocês não querem ouvir, eu não posso fazer nada, nada. Não sou eu que estou desejando mal. Eu não estou desejando mal, fique bem claro, para ninguém. Tá certo? Que às vezes pode aparecer, mas não. Eu estou chamando a atenção antes que seja tarde demais, porque Deus vai disciplinar. Ele é pai. E você já viu um pai que não disciplina? Pense nisso, tá certo? Vamos fazer uma oração de encerramento, queridos irmãos. Obrigado, Senhor, obrigado por essa meditação, obrigado por estarmos juntos, que o Senhor possa nos guiarmos, nos ajudarmos a enxergar sempre a sua verdade, a fazer com que nós tenhamos sempre o seu espelho, sempre as leis e os mandamentos à nossa disposição para sabermos quando estamos errados ou não.
para que nós possamos ser humildes, abaixar nossa cabeça e pedir perdão pelos nossos pecados. Que nós possamos estar sempre, Senhor, junto contigo, Pai. E que o Senhor possa estar sempre nos abençoando, Senhor. Que assim seja, meu Deus, seja sempre junto com a gente, meu Pai. Abençoe as pessoas que estão me ouvindo, inscritas no meu canal ou não, e as que estão inscritas que não estão me ouvindo, Senhor. E peço, Senhor, que o Senhor ponha no coração dessas pessoas que não estão inscritas e estão me ouvindo, que elas se inscrevam no canal, Pai. Que as pessoas possam curtir e compartilhar a nossa mensagem, Senhor. E peço, Senhor, que as pessoas que estão trabalhando, Senhor, inscritas no meu canal ou não, que estão me ouvindo, e as inscritas que não estão me ouvindo, Senhor, que elas possam voltar do seu trabalho para casa em segurança, Pai. Que o Senhor abençoe a todos, Senhor. Que assim seja, Pai. Aproveito para agradecer por todas as bênçãos que tem feito na minha vida, Senhor. Aproveito para agradecer pela comida que eu tenho na mesa, Pai. Pela vida que eu tenho, Senhor. Pelos pais que eu tenho junto comigo, Senhor. Por ter os meus pais ainda, mesmo com idade já avançada comigo, Senhor. E eles saudáveis, Pai, isso que é o mais importante. Agradeço, Senhor, por ter esse paraíso aqui para morar, Senhor. Por estar vivendo nesse lugar, nesse silêncio, nessa vida maravilhosa, com essas frutas naturais. Que eu possa estar tendo a oportunidade de estar estudando essas escrituras e seguindo os seus mandamentos e as suas leis, Senhor. Agradeço, meu Pai, por poder estar tendo esse espelho e fazer o que é certo, Senhor. Por poder estar tendo a noção de rejeitar a minha vontade para viver a sua, Senhor. Para entender que a sua vontade vai ser sempre melhor para mim, Pai. Entender que é o melhor que eu faço para ser grato por tudo que você fez por mim, Senhor. Que eu continue sendo sempre grato por ti, Pai. E que eu sempre me arrependa quando eu deixar o inimigo me dominar por algum minuto, Senhor. E que eu possa, o máximo possível, evitar cair em pecado, Senhor. Que assim seja, Senhor. Continue abençoando e me guiando sempre, Pai. Eu oro e peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe sempre, Pai. Que assim seja. Eu oro, agradeço e glorifico, Senhor. Esteja sempre comigo. Peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. E lembre-se, estude as escrituras. É o que eu venho falando para vocês aqui, meditação por meditação. Estude as escrituras, pois somente ela é capaz de levar para a vida eterna. Somente ela pode te salvar. Somente ela pode trazer justiça e saúde nessa vida. Só ela pode te fazer ser grato ao Senhor. Só ela pode te abrir os olhos e te mostrar a verdade. Obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos.